Oi, Pessoal, Bruna, tudo bem? bem, e você? Tudo ótimo. Era para nossa live ter acontecido na quinta-feira, né, Bruna, passada, mas aí eu tive um problema técnico na minha internet, mas a É gente porque está era para aqui. ser hoje mesmo. Exatamente. A conversa não pode parar, né? Sim. E aí, enquanto o pessoal está entrando, eu já vou apresentando aí um pouco sobre a nossa conversa de hoje. O último sábado, dia 25 de julho, a gente celebrou aí uma data muito significativa para a comunidade negra, o Dia da Mulher Afro-Latina e Afro-Carimbenha, uma data que foi estipulada em 1992, já é um pouco antiga, e eu confesso que a ideia dessa live ela surge quando eu descubro essa data, que foi muito recente. Um amigo me falou, Sol, você precisa falar sobre esse dia, é um dia muito importante. E eu falei, meu Deus, que dia é esse? E só aí eu fui pesquisar, eu fui entender o significado e a importância dessa data, né? E a nossa conversa, Bru, já falando aqui, para o pessoal já que está nos acompanhando, não tem muito um cunho político ou histórico, a gente não vai trazer grandes dados, mas ela vai partir de uma reflexão justamente por essa falta de informação que nós temos relacionados a muitas coisas da nossa classe, da nossa raça, mas não falta de informação. Na verdade, não é falta de informação, é uma falta de descoberta. E essa descoberta, ela vem de muitas áreas, né? De muitos âmbitos. É muito recente a nossa descoberta como pessoa negra, é muito recente a nossa descoberta da cor da nossa pele, da nossa comunidade, das nossas raízes, ancestralidade. Eu, por exemplo, descobri isso há 3 anos atrás, tenho 33 anos, então é mais nesse olhar, desse lugar, né? O quanto nós não nos descobrirmos pessoalmente, o quanto isso influencia no nosso crescimento como sociedade, o quanto nos Sim. faz tomar posição dentro de uma sociedade daquilo que nós somos e não só que nós somos, mas o que nós podemos ser. É basicamente sobre isso. Então vamos lá. Bru, eu quero começar com uma pergunta. Primeiro, deixa eu apresentar a Bruna, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Solange, sou produtora de conteúdos aqui do Voicers. Eu falo que o Voicers é a minha casa preferida, meu lugar de encontros, de conversas, desde tecnologia, tendências e humanidade, que são os 3 pilares que a gente mais debate aqui. E quero dizer que agora, Bruno, o Voicers é a sua casa também, tá? Oh, A Bruna, obrigada. a Bruna é uma amiga muito querida que eu conheci há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há anos. Nos conhecemos numa comunidade religiosa reservada não, direcionada para a comunidade negra, né, que é a comunidade Raízes. A Bruna hoje ela trabalha na parte de comunicação e sustentabilidade. E uma coisa assim que ela falou que eu achei fantástico, que antes de falar de currículo, ela é como todas nós mulheres, múltipla. E isso realmente faz todo sentido para a gente. E nesses últimos anos, você também tem passado por esse processo de descoberta como mulher negra, né, Bruna? Então, conta pra gente Sim. quando é que você se descobriu negra, se você sabia dessa data do dia 25 de julho. Uhum. Conta pra gente um pouquinho sua experiência. Bom, primeiro eu quero agradecer por esse momento, Sol. Eu fiquei muito. Eu comentei com você, fiquei muito tocada com esse convite, porque normalmente a gente recebe convites para falar muito na linha das nossas
da nossa formação acadêmica, das nossas especializações. Tanto é que eu trouxe, olha, eu tenho vários nomes para indicar aqui de mulheres incríveis, né, que trazem um repertório científico e técnico robusto, né, trabalham com isso, e aí vocês com essa preocupação de ouvir experiências, né, ouvir o cotidiano. E isso me faz pensar, né, que é uma conversa em que todas as mulheres negras precisam fazer, né? Então, eu parabenizo vocês por esse espaço e agradeço muito por esse convite. Para mim foi uma honra. Acho que nós, mulheres, precisamos ter essas trocas, sejam no ambiente online, como no offline, né? E que bom que nós, além desse espaço aqui do Voicers, né, a gente também teve esse encontro recente que tem possibilitado também uma vivência de muito crescimento, né? E assim, como respondendo a sua pergunta, né, Sol, eu vou te falar, eu tenho 30 anos de idade e eu não tive também essa descoberta na minha infância, eu não tive essa descoberta na minha adolescência, essa descoberta ela se dá, na verdade, desde os meus 22 anos de idade. Eu não ouvi na minha família que eu sou uma mulher negra, né? E nem os culpo por isso, né? Eu não sou filha de pais militantes, eu não sou filha de uma família com consciência racial firmada, então isso contribui muito. E ao longo do meu crescimento enquanto menina, mulher, eu não tive essas referências. Então, aos 22 anos, eu ouvi pela primeira vez que eu era uma mulher negra. E eu fiquei de boca aberta. Eu sou negra? Vou te falar que eu até fiquei assim, nossa, sério que eu sou negra? Me senti muito feliz com essa fala, mas eu falei, mas como assim? A minha pele é clara, olha. Né? E aí, de lá pra cá, eu vivi diferentes momentos na minha vida e ainda vivo de autoconsciência, né? E isso se deu de diferentes maneiras, tanto emocionais, psicológicas, como físicas também, né? Porque até os meus 25 anos, não que essa seja uma característica, mas até os meus 25 anos eu não aceitava o meu cabelo diferente do liso, por exemplo. E aí eu faço questão de abrir um parênteses aqui, que a gente também não tem que entrar num processo de ditadura do crespo, né? A mulher negra, ela pode usar o que ela quiser, ser o que ela quiser, né? Mas no meu processo, isso também foi um traço marcante, né? O Bru, e aí quando eu tenha consciência disso, né? Ah, sim, com certeza, Desde com que ela certeza. fale, não, eu vou ter um cabelo liso porque eu gosto, mas que seja uma escolha dentro de algo muito consciente disso, não porque é imposto, né? Não porque Sem dúvida. o cabelo liso seja o padrão de beleza. Sem dúvida, com certeza, Sol. E aí, quando eu falo que essa descoberta se dá desde 2012 para cá, é porque até hoje eu vivo momentos que eu falo, uou, assim, eu não tinha dado atenção a determinados pontos. Eu ainda vivo esse processo, né? Até mesmo quando você fez esse convite, eu acho que eu comentei com você, eu estava fazendo uma reflexão. Eu hoje, felizmente, eu tive a oportunidade de ter acesso à graduação, eu tive a oportunidade de fazer um MBA, agora eu estou cursando mestrado, eu fiz algumas formações e eu tive apenas uma professora negra em toda a minha trajetória. E isso nunca me chamou atenção. Né? Recentemente, eu falo há um ano atrás, eu tive uma experiência também que me marcou e até hoje me deixa emocionalmente mal, quando eu fui a um espetáculo musical, assisti um espetáculo que contava a história dos ritmos brasileiros, com 130 bailarinos. Isso aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente no estado do Espírito Santo, e eu vi 130 bailarinos
contando a história dos ritmos brasileiros, e ali havia apenas uma bailarina negra, contando a história dos ritmos brasileiros. E aquilo ali mexeu comigo, e mais do que ver aquela apresentação, foi perceber que aquilo não causava um estranhamento no público, né? Então, esses vários momentos da minha trajetória me fazem, né, ter esse desenvolvimento, esse processo de descoberta, eu brinco aqui de redescoberta também, diária. Isso é muito louco, né? Porque coisas que agora são muito nítidas para mim, antigamente não eram. Então, quando você chega em um ambiente, eu tenho um amigo que fala muito isso, ele fala, Sol, perceba nas reuniões quantas pessoas negras estão presentes. E aí eu só comecei a notar isso agora. E é impressionante como a grande maioria das reuniões que eu participo, eu sou a única pessoa negra ali representada. E a gente precisa questionar por quê? Por que só tem eu aqui, né? E isso não era notado antes, porque era uma coisa tão... O racismo, ele é tão estrutural, ele fica tanto no inconsciente que você não consegue enxergar essas diferenças. Porque para você o mundo branco é normal, né? Sim, não tem professores negros, embora eu tive bastante professores negros, não a grande maioria, mas você não sente falta. E isso é muito não causa estranhamento. Olha, e eu acho que hoje isso é o que mais me assusta. Sim. Ó, tem aqui a Fabrícia, que foi modelo por muito tempo, dizendo que viveu muito isso, né? E eu tenho certeza que se a gente pegar todas as pessoas negras da nossa convivência, todo mundo vai ter passado por uma experiência assim. E foi o que eu te falei, o que me preocupa e o que me causa dor é toda vez que eu olho para uma criança negra e eu fico me perguntando, será que ela já se descobriu negra? Isso é muito dolorido, né? Muito, e aí eu vou adicionar um ponto também aí da minha trajetória que eu acho que de alguma forma representa de maneira geral a nossa sociedade. A nossa história foi tirada de nós, né? Eu não tenho referências da minha ancestralidade, né? O mais distante que eu tenho como referência na minha família é a minha tataravó, que eu sei que era índia. Mas não só por mim, pelas minhas características, mas por vários dos meus familiares, nós temos muitos traços. A gente sabe que a nossa história não começou aqui no Brasil. Sim. Mas nós não temos essa referência. Sim. E isso acho que potencializa muito todo esse processo que a gente está vivendo atualmente, que felizmente ainda temos muito a fazer, mas felizmente hoje questionamos, hoje temos aqui a oportunidade de fazer questionamentos como nós estamos fazendo aqui com um grupo de pessoas. Esse espaço de voz, né? E aí, falando um pouquinho mais desse dia 25 de julho, ele não é uma data de celebração, né? Pra gente dar parabéns ou enfim, se alegrar. Pelo contrário, é uma data marcada de muita luta. E ela surge assim de uma característica muito interessante, porque todas as reuniões que eram feitas relacionadas às mulheres negras, o quanto elas sofriam, quando você pegava dados históricos, notava-se que as mulheres latinas e caribenhas, elas viviam todas essas diferenças de forma exponencial, né? Então, tudo que qualquer mulher negra, qualquer mulher já é muito difícil. Qualquer mulher negra em qualquer lugar do mundo já vive várias divisões. Mas quando você pega as latinas e as caribenhas, aí você vai ter nós somos as que menos ganhamos, as que menos têm acesso a estudo,
a que mais sofre racismo, enfim. Uhum. Essa data do dia 25 de julho, ela surge nesse contexto. E foi em 1992, uma caminhada aí de mais de 20 anos, né? E aí, Sim. Bruna, fazendo um paralelo dessa luta que começou lá, claro que tem outros movimentos muito fortíssimos, muito mais antigos, mas especificamente falando desse dia. Eu queria fazer um paralelo com essas dores que foram questionadas, e aí a ONU reconheceu esse dia como um dia internacional. O que essas dores têm em comum com você? E aí vamos pegar o processo desses 20 anos, o que você acha que melhorou e o que ainda pode melhorar, tanto na sua visão pessoal, dentro da sua experiência, e numa visão mais macro aí da nossa comunidade. Sim. Olha, só eu vou trazer uma visão muito pessoal, tá, da minha trajetória, como você trouxe das minhas dores, né? E, como eu falei, eu tenho 30 anos de idade e nos últimos 4 anos, todo esse processo de autoconsciência, ele tem se dado de forma muito mais intensa. Eu acho que muito decorrente a várias mudanças que eu passei na minha vida. E aí, muitas mulheres falam da crise dos 30, mas eu tenho certeza que não é a crise dos 30, é muito decorrente mesmo dessa vivência que eu tenho passado. Eu mudei de estado, eu saí eu cresci na periferia, inclusive descobrimos que nós crescemos em comunidades muito próximas, né? E eu saí de uma realidade para outra, então eu senti na pele coisas que não gritavam para mim, que não... Assim, eu saí de uma zona de conforto. E dá um oizinho para Manu aqui, Manu que é amiga nossa, hein, só. Também da comunidade, Fernando Piva também. E aí o que eu percebi muito mais recentemente, é que eu sempre estive em vários ambientes sem reconhecer que aquilo era mérito meu e mérito também das mulheres que vieram antes de mim. E sempre encarei os vários espaços que eu tive a oportunidade de acessar muito com um ar de licença, estão me dando a oportunidade. E eu acho que até baixar a cabeça, sabe? Esquecer de reconhecer o nosso mérito de acessar determinados espaços. Eu não sei se você sente isso, e até gostaria também de saber se aqui, dentre as colegas que estão aqui conosco, se esse sentimento também é recíproco. Porque eu senti muito isso, e eu fui me dar conta muito recentemente que não. Tudo que eu construí até hoje é mérito meu e das mulheres que vieram antes de mim. Sim. E eu acho que esse ar de pedir licença para acessar determinados espaços, ou que o tempo todo você está sendo... Não é pedindo favor, não sei se... Deixa eu ver como eu posso me fazer entender, mas como se aquele espaço não me pertence. É licença para existir, Fabrícia, muito obrigada. Esse sentimento, sabe? Eu falei, estou totalmente equivocado, mas isso também vem das várias influências que a gente tem nessa sociedade que são invisíveis. E te fazem o tempo todo se sentir assim, pedindo licença para acessar determinados espaços, falando, não, eu não estou no mesmo nível que essas pessoas estão sendo legais comigo. Né? E eu, felizmente, nesse processo, especialmente nos últimos 4 anos, eu tive esse despertar. E eu tenho vivido esse processo de desenvolvimento desde então. Então, trazendo um pouquinho, acho que esse é o ponto, eu respondendo aqui, corroborando, né, com o que a Fabrícia trouxe, eu acho que é muito decorrente dessa falta de representatividade mesmo. Né? Para mim, isso faz muito sentido. E, olhando de uma maneira mais macro, como você trouxe,
Eu acho que nós tivemos avanços, e, de novo, eu acho que a gente tem que olhar para as dores, mas a gente também tem que vibrar e reconhecer as mulheres, toda essa tecnologia que veio antes e que não está no instrumento físico, né? Mas os nossos saberes, a nossa força, o nosso conhecimento, que nos permitiu chegar aqui onde nós chegamos, né? E que vai permitir que a gente faça também, traga contribuições que venham a puxar outras mãos, né? Mas eu acho que ainda existe, ainda é preciso rompermos algumas barreiras, como a gente já trouxe aqui. Você falou muito, você lembrou muito bem, né? Os dados confirmam aí que a mulher negra latina caribenha, ela vivencia aí a margem de todas as estatísticas, né? E vamos trazer essa realidade porque a gente está vivendo hoje no mundo. A pandemia é também esse público, o público mais favorável à crise. Porque, além de ocupar muitas vezes cargos que estão na linha de frente, aí eu estou falando não só da saúde, mas tem vários serviços aí que continuam ativos, e são essas as mulheres que ocupam. Quando elas não ocupam essas funções, são elas as cuidadoras. E se quando elas têm a sua ocupação, alguém da família fica doente, é ela quem tem que parar e fazer os cuidados, e também se mostra vulnerável a Covid, a doença, enfim. Então, a mulher negra é o público mais vulnerável nessa crise e em todas as mazelas sociais que nós vivemos. Né? Então, ainda há muito a desenvolver. Ter essa consciência de que a mulher negra ainda precisa romper muitas barreiras e que essa responsabilidade não é só dela, é responsabilidade dos homens também, mas é responsabilidade de toda a sociedade, inclusive brancos, é indispensável, é fundamental. E a Fabrícia comentou aqui, né, o que a gente acha dessa solidão negra. E aí, de novo, eu volto à importância da conscientização. Eu não senti essa solidão até perceber que eu era negra. Quando eu percebi que eu era negra, eu entendi essa solidão, porque aí você passa a questionar, né, esse lugar de licença. Calma aí, eu não preciso pedir licença. Se eu tô aqui, é por um mérito. E aí você começa a desconstruir, e, gente, desconstrução envolve muitas dores, né? Você vai acessando dores e dores, e isso é muito interessante, porque o primeiro passo, quando você começa a acessar essas dores, é de sentir raiva. Eu não sei como é que foi com você, Bruna, mas você começa a sentir raiva. E você não sabe nem de quem você sente raiva. Você começa a sentir raiva da sociedade, do outro, do branco, do rico, dos mais favoráveis. E se a gente não consegue pegar esses sentimentos e canalizar para esses tipos de movimentos, para esses tipos de conversas, conversas mais articuladas, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, aí a gente tem pessoas totalmente lidando na dor, né? E ficar assim, só as pessoas gritando as suas dores, os outros não compreendem. Então... e não falando das potências também, né? Desculpa cortar só, eu não falar e a gente se concentra na dor, que é fundamental, é um traço extremamente importante, mas a gente não olha a potência. Exatamente. E quanta potência, né? Tudo que a gente olha de arte, de música, de cultura, tem referências negras, mas que as pessoas nem falam. Quando você vai para a literatura, você tem vários, né, artistas ali negros, escritores negros, que eu nunca imaginei que fosse negro. Exato, a história também, a história contada por brancos.
né? Por brancos, né? E aí, outra coisa que eu aprendi, e eu falo, esse dia me trouxe muitos aprendizados. E estou compartilhando aqui com vocês, porque eu também não sabia. Nesse mesmo dia, 25 de julho, aqui no Brasil, em 2014, na época a presidente era Dilma Rousseff, ela instituiu esse dia também como o Dia da Mulher Negra, em homenagem a uma heroína brasileira que eu também desconhecia, que é até conhecida como Rainha Teresa de Benguela. Cara, a história dela é incrível. Em 1700 e pouquinho, ela, junto com seu companheiro, liderava ali uma comunidade quilombola. Esse companheiro faleceu e ela tomou ali a posição, se tornou realmente rainha, mas não rainha no sentido de poder, realmente liderou. E numa época totalmente que a escravidão imperava ali, ela conseguiu levar a sua comunidade, cerca de 100 pessoas, durante 2 décadas, livre da escravidão, coordenando ali, eles plantavam, eles repartiam os seus pertences, as suas comidas. Ela instituiu um parlamento, olha isso. Olha o poder dessa mulher. Instituiu um parlamento em 1700 e liderou aí essa comunidade, conhecida então como Rainha Teresa de Benguela, né? Então, para mim, ficou uma heroína que poucas pessoas conhecem, assim como eu desconhecia, assim como para mim foi uma descoberta, eu tenho certeza que para muitos também tem sido uma descoberta, e o quanto isso não é falado. Pois Nas escolas, nas nossas rodas, nas nossas referências. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, Bruna, quem são suas heroínas, suas referências, assim, negras? Vou responder. Pois é, olha só, até não respondi, você perguntou anteriormente, eu conheci a data e a história no ano passado. Recente também, né? E eu tive a oportunidade de interagir esse ano com algumas irmãs, algumas amigas que também não conheciam, conheceram esse ano. E assim, eu acho que nunca é tarde, eu acho que bom que a gente está vivendo esse processo e a gente, né, esse processo. Mas em relação às heroínas, antes de qualquer referência pública, as mulheres que vieram antes de mim na minha família, sem dúvida alguma. Mulheres que passaram pela minha vida e estão na minha vida, e aí eu falo da minha sogra, eu falo... Nossa, tem várias mulheres, quando você falou, eu falei, poxa, quantas mulheres passaram pela minha vida e foram fundamentais nesse meu processo, né? Nesse meu despertar, que ainda acontece, né? Mas aí, trazendo algumas referências até para indicação de leitura, para conhecer um pouco mais, eu queria trazer aqui Conceição Evaristo, escritora, inclusive ano passado homenageada no Prêmio Jabuti. Carolina Maria de Jesus, uma das principais escritoras do nosso país. E eu conheci no ano passado a história dela. Eu não a conhecia. Fundamental na nossa literatura. Deixo aqui a indicação. Eu, como boa apreciadora do samba, também faço referência aqui à Dona Ivone Lara, que também rompeu barreiras num ambiente masculino e trouxe sambas que estão aí eternizados. Para quem não sabe, inclusive, eu assisti um vídeo dela, que ela conta que no início, quando ela começou a escrever os sambas que ela tem, que hoje a gente vê vários intérpretes aí regravando e fazendo sucesso, ela assinava como homem, porque ela temia não ser aceita. Nossa. Ela falava que era um amigo dela, que ninguém conhecia esse amigo. Era ela, né? Então eu compartilho aqui. Também Sueli Carneiro, filósofa, que tem feito... São pessoas assim, no caso Sueli Carneiro, a gente consegue acompanhar no Instagram.
E várias outras mulheres hoje em dia que eu também gostaria muito de fazer menção, que tem feito um trabalho forte aí voltado para as organizações, como Ana Bavon, Liliane Rocha, Ana Minuto, né? São mulheres que vêm fazendo um trabalho fortíssimo e que também têm compartilhado muito conteúdo para quem quer aprender mais e ter aí mais mãos, né, para serem dadas e fortalecer esse processo, né? Então eu gostaria de compartilhar esses nomes aqui, que são nomes que vocês podem encontrar muita informação na rede hoje em dia. Nossa, muito obrigada, assim. De novo, eu fiquei pensando nas referências que eu tinha. Gosto muito quando a gente faz referências próximas, nossas mães, nossas avós, porque eu faço parte de um outro movimento chamado Movimento Conexão Favela, e a gente fez uma pesquisa com os jovens ali da comunidade, e a maioria respondeu, a gente perguntou, tem uma referência, alguém que você admira? A maioria respondeu, minha mãe, minha avó, porque são elas que cuidam de nós. E Sim. Dentro dessa realidade que a gente vive, as mulheres negras são as que mais estão presentes nas periferias de São Paulo, né? São elas as chefes de casa, enfim. Então é muito importante a gente ter isso como referência, porque antigamente tratavam isso como algo vergonhoso, quando na verdade não é, né? E aí vai resgatando toda a questão da nossa ancestralidade. Então, quando vocês forem citar referências, citem referências próximas, sim. E aí, pensando nas referências que eu tinha de mulheres negras, mas todas muito fora do Brasil, então a Oprah, a Angela Davis, enfim, sempre muito para fora, e eu falei, meu Deus, que vergonha, né? Não conheço pouco ainda das mulheres do meu país, que tem uma força tão grande, tão significativa, fazem parte da construção da história artística, cultural, política, econômica dessa sociedade que a gente não valoriza. Então, agradeço as dicas, vou me inteirar. E eu sinto falta em mim aqui, eu sinto falta de referências latinas. Você viu que eu trouxe aqui referências no nosso país? E tem mulheres, como a data traz, né? Latinas, mulheres negras, latinas, caribenhas, tem outras referências. E me falta, a gente tem muito a aprender, né? Sim. E aí eu até trouxe uma frase aqui de uma rapper que eu também não conhecia. Fui ler alguns artigos para a gente conversar hoje e achei essa frase dela incrível. Ela chama Stella Yeshua. Ela é uma rapper ativista de um coletivo chamado Estaremos Lá. E ela diz assim, tudo aquilo que resgata e nos tira da invisibilidade é válido. Então, seja essa live, seja uma conversa com seus filhos, seja um bate-papo na faculdade, seja uma conversa consigo mesmo. Tudo isso é válido. Sem dúvida, sem dúvida. Muito válido a nossa conversa aqui, muito válido a participação de vocês. Já aproveito para abrir espaço para vocês fazerem mais perguntas. A gente tem aí um tempinho, vamos bater um papo, porque essa é a ideia, é a gente fazer essas trocas, né? E eu queria... desculpa. Oi, pode falar. Não, pode falar. Duas coisas que eu queria falar aqui também. Uma é fazer menção a outra pessoa que eu não sei se ela tem ideia do quanto ela é uma referência para mim positiva nesse meu processo, que é a Thaís Oliveira. A Thaís Oliveira é uma especialista em comunicação, relações públicas, e que vem fazendo um trabalho incrível enquanto doutoranda no afroempreendedorismo, especialmente quando a gente fala sobre as mulheres negras. Então, é uma mulher incrível que eu admiro muito e que eu tive a oportunidade de compartilhar o espaço da faculdade. Então, de alguma maneira, acompanhar o desenvolvimento dela nesse sentido. E nós viemos de uma faculdade também que aproximadamente 80% dos alunos eram bolsistas do ProUni, inclusive eu também. E acho que isso fez muita diferença no nosso processo de formação enquanto comunicólogas, né, de consciência. E eu queria fazer um outro comentário aqui que talvez pode suscitar questões e comentários
que foi a experiência que nós vivenciamos com a morte de George Floyd. E nós tivemos a Terça Preta, Black Tuesday, né? Que tinha hashtag, e aí todo mundo deixou o seu Instagram com uma imagem preta. E aquele dia mexeu comigo muito emocionalmente, porque eu olhei para aquilo e falei, poxa, bacana, tá tendo esse movimento, mas nós há alguns dias vivenciamos uma situação similar aqui no Brasil e nós não vimos mobilização. E não é tirando a importância da mobilização frente ao que aconteceu a George Floyd, mas nós tivemos, dias antes, o garoto Arthur, se eu não me engano, agora, olha, escapou o nome, mas nós tivemos dias antes um fato aqui no Brasil e tivemos dias depois um fato também que nos marcou, que foi o garoto Miguel, né? E aí eu fiquei questionando o que nós estamos fazendo para além da hashtag. E naquele dia eu tive um dia extremamente ativo de trabalho, de responsabilidades. Eu falei, eu não vou fazer essa publicação, e realmente eu não fiz, porque eu me questionei o que eu estou fazendo de fato para ser antirracista. Eu estou buscando conhecimento, no meu dia a dia, o que eu estou pleiteando, eu quero ir além disso, né? E aquilo mexeu comigo muito. E eu não sei se vocês se sentiram, como vocês se sentiram nesse dia, mas ali também eu tenho certeza que foi um momento que marcou na minha história e no meu processo. E é tão recente, né? Foi ontem. Você falando da sua formação, Bru, eu lembrei aqui, eu estava lendo um dossiê do IPEA, falando do movimento crescente que as mulheres negras tiveram adentrando as faculdades. A gente realmente teve um crescimento muito grande. Mas, em contrapartida, embora este crescimento das mulheres negras frequentando uma universidade, um curso superior, o valor pago para as mulheres formadas não tinha crescido em nada, absolutamente nada. Então, a gente vai vendo aí, né, os contrapontos desse caminho longo ainda que a gente tem para percorrer, do ganha e perde que a gente vai tendo, do quanto é importante todo mundo colaborar na construção dessa sociedade, né? Sem dúvida. Você falou, os homens precisam estar ativos para nos ajudar, as mulheres brancas precisam estar ativos para construir uma sociedade. Esses dias uma amiga minha muito querida, ela sentou com a filha dela, e a filha dela falou assim, nesse período da morte do George Floyd, né? E a filha perguntou, mãe, mas por que matam as pessoas negras, né? E ela teve uma conversa ali muito sincera com a filha. Primeiro ela perguntou, o que vem à mente quando você ouve falar de uma pessoa negra? E a filha, uma criança ainda, falou, eu lembro de escravidão. A mãe falou, mas filha, a escravidão não é a história dos negros. Isso foi uma condição imposta. Então você percebe o quanto que a gente carece de conversas mesmo. Sim, e se a gente for parar para pensar, a escravização ela acontece desde a origem. Se a gente for ver tantos povos que foram escravos, mas sempre associam a imagem do homem e da mulher negra. Né? Só queria fazer uma correção. Eu falei do caso aqui no Brasil, o garoto João Pedro, no Rio de Janeiro, que estava em casa. Rio de Janeiro. Foi dias antes do que aconteceu com o George Floyd. Sim. Dentro de casa, 14 anos. E isso, Sol, que eu falo que eu ainda vivi e vivo privilégios. Por diferentes, né? Eu tenho os meus pais até hoje juntos, graças a Deus, né? Tem essa referência e tudo mais, mas tem criança, desde cedo, você tem que. Eu me preocupo muito com a educação que eu darei aos meus filhos. Como esse processo não é um processo que foi, não é um processo constante. A educação dos meus filhos,
acompanho a educação dos meus sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos, vai fazer 5 anos, um sobrinho que vai fazer 3 aninhos. E ela vivenciou recentemente seu primeiro contato na escola e ela questionou o cabelo dela. Por que que ela não pode fazer franja como a amiguinha? E por que que a franja dela fica, sabe, coisas desse tipo. Inclusive, eu acho que muitas vezes esse primeiro contato com essa realidade cruel é na escola, né? Sim, sim. E aí fica muito mais difícil quando a gente não tem nenhum tipo de conversa em casa, né? E Sim. aí, Bruna, só uma amiga aqui minha, maravilhosa, Milena, que sempre está atenta a todos os detalhes, ela me ajudou a relembrar que hoje, na data de hoje, 27 de julho, a Marielle Franco, né, que foi assassinada e até hoje ninguém conseguiu ainda responder Ela quem faria foi o responsável aniversário. por isso. Hoje ela faria 41 anos de idade. Sim. Então, esse é o cenário que a gente vive no nosso país e que a gente precisa caminhar muito para mudar. Muito. Então, vamos abrir aqui as perguntas para a gente já ir caminhando para o nosso fim. Fabrícia falou aqui, interessante essa fala, nós somos um país sem identidade. Talvez por conta disso, o que aconteceu com o Jorge repercutiu de tal maneira. Sim, o nosso processo, eu acho que isso tem relação também com o nosso processo histórico, a nossa colonização portuguesa de alguma maneira influencia isso. Se a gente for resgatar Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, né, a gente consegue observar alguns traços culturais que se refletem até hoje na nossa cultura, enquanto negros. É isso mesmo. Quando o Brasil assumir sua identidade. Isso, o Brasil é um país de preto. Fabrício aqui comentando. Tem o costume de dizer que quando o Brasil assumir sua identidade, o Brasil é um país de pretos. Eu, inclusive, fica aí nessas super classificações de moreno, pretinho, moreno claro. Gente... Eu vivi apelidos. Né? Eu vivi apelidos e não tenho vergonha de falar para vocês. Eu tenho, na verdade, vergonha quem me chamou, mas vou compartilhar. Eu falava, não, você não tem que falar nada, você é cor de papelão molhado. Nossa, é. Dentre outros. E eu cresci ouvindo isso, e ao mesmo tempo sobre o meu cabelo. E aí tem uma particularidade, não sei se a minha irmã está aqui, a minha irmã não tem o cabelo crespo. E nós temos uma diferença de 1 ano e 2 meses. E eu me recordo isso pra mim, ó, eu tinha 4, 5 anos, a gente na rua e as pessoas falavam pra minha irmã, que cabelo lindo seu! E aí eu olhava pro meu e falava assim, quando ela crescer ela vai poder alisar. E eu não via a hora de crescer e alisar, eu vivia com um pano de prato na cabeça. Sabe, as apresentadoras infantis que naquela época você queria ser apresentadora infantil, no meu caso, eu queria ser apresentadora infantil ou cabeleireira. As minhas bonecas eram todas loiras do cabelo liso e as apresentadoras também. Sim. Ai, ai. É uma loucura. É muito bom hoje poder ver a Maju Coutinho, por exemplo, numa televisão, numa emissora com uma potência, né, sem fazer merchan nenhuma emissora, mas é bom ter referências, né? Sim. E aí, gente, alguém aí tem mais alguma pergunta? O pessoal quer comentar alguma coisa? O pessoal tá meio... Também tenho curiosidade de entender com vocês que estão acompanhando se isso faz sentido. É óbvio que eu estou trazendo muito da minha experiência pessoal e essa foi a troca essa tem sido a troca que nós estamos vivenciando há alguns meses, né, Sol? E que eu tenho prazer, assim, eu tenho alegria de falar do nosso encontro. Mas eu tenho essa curiosidade de ouvir aqui o pessoal, ou ler, né? Se faz sentido, né, o que a gente está trazendo aqui nas experiências de vocês também. Eu ia comentar, Sol, como eu falei, a minha formação vem da área de comunicação, apesar de não atuar com mídias, né? Mas a gente vinha discutindo muito na época da faculdade a história das telenovelas, né? E aí a gente lembra, não sei se vocês vão lembrar aqui,
tradicionais e tão bem-sucedidas novelas de Manuel Carlos, que traz aquele Leblon branco carioca, e a mulher negra era a empregada da casa. Nem apresentavam outras áreas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era visto pelo Leblon. Sim. É um Brasil esquecido, o Nordeste só trazendo o aspecto da miséria. Felizmente, a gente percebe mudanças nos últimos anos. Uma novela dessa não convence mais. Trazer o Nordeste assim não convence mais. Mas a gente está falando de ontem. Sim. Eu falo assim que essa parte de descobrimento é tão louco, porque um dos meus escritores preferidos da infância era Monteiro Lobato. Quando você pega as obras dele, gente, a única negra que tem, ela é a empregada ou o Saci, que é crazy. Pois é, e mais, quais eram as características atribuídas pelo autor à única personagem negra? Pois é. É muito louco isso, né? Muito, muito. Então, assim, que bom que hoje nós discutimos esses aspectos com essa clareza e também temos o discernimento que há muito a fazer, né? Sim. E que todos nós, e aí eu falo todos, mulheres, homens, negros, brancos, temos um compromisso, porque nós estamos falando de fato de um problema social estrutural para o desenvolvimento da nossa sociedade. E até vou agregar aqui um exemplo também que aconteceu recentemente. Eu tenho um familiar que trabalha numa empresa de investimentos e que todos os diretores são negros. É uma empresa, uma média empresa, todos são negros e a maioria dos funcionários são negros. E na inocência, um amigo dele chegou e falou assim, sua empresa só contrata negros? E aí ele falou, que curioso. A gente entra hoje nas empresas, a gente vê uma maioria branca e ninguém questiona, essa empresa só contrata brancos? Não há esse questionamento. E tem vários funcionários brancos na empresa que ele trabalha. Para ver como isso está enraizado, né, Sol? Eu fico pensando nesse ponto. E aí, acho que tem outros aspectos também que a gente precisa aprofundar, né? Hoje, felizmente, a gente vê campanhas trazendo aí a mulher negra, o homem negro, mas eu ainda faço esse questionamento, quem está por trás dessas agências de comunicação, né? Quem está na liderança dessas organizações, quem está pensando, aí trazendo um assunto que Ana Bavon fala com uma propriedade, acho incrível, quem está por trás dos algoritmos todos que hoje mediam essas relações digitais? Sim. Então, são elementos profundos que a gente precisa levar em consideração. Esses são elementos fortíssimos que dá para a gente ficar aqui mais 1 hora falando sobre isso. Demandar outras discussões. Ou já ficar o convite aí para uma próxima conversa, né? Aqui no Voicers a gente fala muito sobre tecnologia. E como é que, dentro de um universo tão tecnológico, como é que a gente está construindo esse universo aí por um olhar mais plural. Sim. Que bom. E é fundamental. Já estão falando aqui de políticas públicas, que é importantíssimo, importantíssimo. A gente consegue mudar no 1 a 1, que já faz uma diferença gigante, mas são as políticas públicas que vão alcançar um número massivo e expressivo de pessoas, que vão ajudar a melhorar, que vão dar oportunidades, enfim. Mas também vai ter que ser assunto para um próximo bate-papo. Eu queria deixar 3 indicações aqui, Sol, se você me permitir. 3 indicações rápidas, 2 de leitura. Vou agregar a indicação do Fernando Piva. Fernando Piva, um amigo querido. A gente troca muita figurinha de leitura. Inclusive, um dos livros mais especiais que eu tenho nesse processo foi ele que me deu. Mas eu queria trazer também mais 3 indicações que eu preparei aqui para o pessoal. Uma série de vídeos no YouTube chamado Diário Antirracista.
que foi criado, inclusive, em decorrência aí de todo esse movimento que a gente acompanhou nos últimos 2 meses, Diário Antirracista, um livro chamado Um Defeito de Cor, incrível, de Ana Maria Gonçalves, e também Racismo Estrutural, de Silvio de Almeida, que tem sido uma leitura que eu tenho feito, que também é importantíssimo nesse processo que a gente tem discutido aqui. Que bom. Gente, a gente está aqui nas redes sociais, vocês podem nos chamar para conversar, né, Bruna? Se quiser mais indicações, a gente vai estar super à disposição. Eu gostaria de encerrar minha fala fazendo um paralelo com uma música que eu gosto muito, do Thiago Arras, que a música começa assim: no deserto de quem eu fui. E isso tem tudo a ver com a parte de descoberta da consciência negra. A gente vivia um deserto sem nem saber. E a partir do momento que a gente vai descobrindo a nossa cor, a beleza, a ancestralidade, tudo que envolve as mulheres que estão por trás de tudo isso, vai ficando colorido, sabe? Vai ganhando mais cor, vai ganhando mais cultura, vai ganhando mais forma, vai quebrando preconceitos, e a vida vai ficando mais florida, os traços vão tomando ar de beleza, o cabelo já fica diferente, estiloso, enfim. Outras oportunidades de descoberta, crescimento. Então, é muito isso que eu me vejo depois que eu me descobri negra. Ainda está sendo um processo para mim. São situações que a gente carrega por muito tempo, então ficam marcas, né, no nosso inconsciente, que a gente tem que trabalhar todos os dias, mas eu vejo uma vida mais florida a partir dessa descoberta. Esse foi o meu convite para vocês que participaram, para descobrir quem realmente vocês são, para se questionar qual é a sua cor, qual a sua ancestralidade, quem você realmente é, para que a vida vá ganhando mais forma mesmo. Agradecer demais a Bruna, dizer que outros convites virão, tem muitas coisas que a gente precisa conversar. Agradecer a participação de todo mundo. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas, foram realmente muito importantes. Então, fica aqui só meu agradecimento. Bru, você tem uma... Eu agradeço muito. O quanto isso nos empodera, Sol. Eu acho que esse foi um dos convites mais especiais que eu já recebi, porque isso é tão importante para mim, é um assunto tão importante para mim, Bruna, como pessoa, para além, como eu disse, de currículos. Eu só agradeço, foi muito generoso da sua parte, e o Voicers, que vem fazendo esse trabalho incrível também. Parabéns a vocês e obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o convite prontamente, foi uma honra. Enfim, todo mundo aqui, muito obrigada mesmo, gente. Quem sabe aí uma próxima oportunidade a gente vai avisando, tá bom? Prazer, obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.